Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que há todo dá livramento, de boa vontade, e lhe será concedida. Mais uma vez, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que há todo dá livramento, de boa vontade, e lhe será concedida. Glória a Deus. Amém? Vou convidar os irmãos a ficarem em pé, para a gente louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Fala conosco, Senhor.
teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Estava sentado no trono, sempre reinando, soberano. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Senhor.
que cada pessoa que aqui se encontra, Senhor, possa se sentir tocado, Senhor, pela Tua presença. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho. Quero, antes de nós estarmos meditando a palavra de Deus, quero estar orando, consagrando as ofertas, consagrando o seu dízimo. Você que nesta noite vai ofertar, segure com as mãos a oferta. Você que tem o dízimo, vai entregar na mesma forma. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, quero nesta oração estar apresentando o Senhor a vida dos familiares, a vida dos ofertantes. Pai, pedindo ao Senhor que a tua bênção, que a tua unção da multiplicação, a unção, Senhor, da prosperidade, venha, Senhor, estar sobre a vida dessas pessoas, Pai. Abençoa, Pai, o seu lar, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua renda, o seu salário. Em nome de Jesus nós oramos, consagramos a oferta, consagramos o dízimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que for ofertar, pode sair do seu lugar e vem aqui no altar para Jesus. Você carga da sua força humana, você se esforçar
unção de Deus, existe a unção para pregar, existe a unção para louvar, para fazer orações, né? Temos visto isso na escola bíblica no domingo, mas também existe outro tipo de unção, né? E eu vou entregar para vocês 3 unções dessas 3 quintas-feiras. Hoje estamos falando aí sobre a unção da sabedoria. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7, nos fala assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo, pois quem seria capaz de governar tão grande povo? Deus disse a Salomão: viste que foste esse o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual eu constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Amém? Amém. Amém. Então, a partir desse texto, vamos falar aqui sobre sabedoria. Existem vários textos da Bíblia, a gente vai ver alguns deles durante a mensagem, que eu poderia estar lendo no início da mensagem, mas nada melhor que a gente começar falando sobre o homem mais sábio que já pisou na face dessa terra depois de Jesus. Quem é esse homem? Salomão. O texto que fala de Salomão, Deus apareceu para ele uma noite e perguntou para ele: peça o que você quiser que eu vou te dar. Salomão estava começando ali o seu reinado, ele era bem jovem ainda, 20 anos, ele tinha quando começou a reinar, talvez não tinha experiência para reinar, e ele falou: quem pode reinar tão numeroso povo? E ele então, diante daquela pergunta de Deus, ele falou: eu quero sabedoria para poder governar esse povo. E Deus falou para ele: como você não pediu outra coisa, pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, vou te dar honras. Salomão, ele começou a reinar em Israel, porque é muito difícil, onde a nação estava em crise, existia fome, existia miséria, existia desânimo no meio do povo. Mas quando Salomão começou a reinar, ele foi mudando aquela situação e a nação se tornou uma nação muito próspera, muito rica. Então, quando nós temos essa sabedoria de Deus na nossa vida, nós mudamos as circunstâncias. Para você ter um ano abençoado, o próximo ano abençoado, você precisa, nós precisamos ter sabedoria, mas sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana é importante, a sabedoria que você aprende na escola, que você aprende estudando, que nós aprendemos aí com a experiência da vida, é importante, mas
situação que nós estamos vivendo são aquela pessoa que você vê quando você olha no espelho. Amém? Ele é o culpado, ele é o responsável pela situação que você está. Então, antes de você culpar as pessoas, de culpar o marido, culpar os filhos, culpar a esposa, culpar o presidente, culpar o diabo, culpar Deus, pela situação que você está, vai para diante do espelho e fala assim: você é o culpado de eu estar nessa situação. Seja ela boa ou seja ela ruim, para um pouco e pense aí naquilo que você está vivendo hoje. Se a tua vida está boa, se você está prosperando, se existe vitórias, se você for ver, você está vivendo isso, está vivendo esse tempo, está desfrutando disso, por causa de escolhas que você fez no passado, escolhas boas que você fez no passado, decisões boas que você tomou no passado. E pelo contrário, se hoje existe crise na tua vida, se existe sofrimento na tua vida, se você não está bem, você pode olhar um pouco no passado e você vai ver que também tudo isso é resultado das tuas escolhas. As nossas escolhas, um dos grandes problemas que nos impede de ser pessoas felizes, vitoriosas, bem-sucedidas, são as más escolhas que nós fazemos na vida. Nós precisamos então dessa sabedoria de Deus para que nós possamos fazer escolhas certas e tomar decisões certas. A Bíblia fala muito sobre isso, por exemplo, Provérbios 14 fala que há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Porque pela sabedoria humana parece ser algo bom, parece ser algo direito, mas o seu final é caminho de morte. Todo mundo conhece aquele que sempre fala sobre a história daquele homem que era parente de Abraão, que chamava Ló. E quando eles se separaram, ele fez a escolha. Abraão falou para ele escolher aonde ele queria ir. Eles caminhavam juntos, seus rebanhos cresceram, ele já não podia ficar mais no mesmo lugar, não havia mais espaço para os seus rebanhos no mesmo lugar que eles estavam. Eles precisavam cada um seguir do seu lado, para um lado, e Abraão falou para Ló: pode escolher para onde você quer ir, e eu vou para o outro lado. E Ló, a palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, capítulo 13, que Ló, ele ergueu os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era irrigada pelo rio, era pastagens verdejantes, tinha água boa, e ele baseado ali, ele motivado pela sabedoria humana, ele tomou a decisão de ir para aquele lugar. Todo mundo conhece o final da história. Ele acabou lá naquela cidade, lá de Sodoma, Gomorra, foi destruído, ele perdeu tudo que ele tinha, por causa de uma decisão errada. Porque ele somente tinha sabedoria humana. E quantas vezes nós temos a sabedoria humana, nós avaliamos as coisas, tomamos decisões, fazemos escolhas motivados somente pela sabedoria humana, e muitas vezes nós caímos em ciladas, caímos em armadilha. Quantas pessoas que já não perderam muito que tinham, tudo que tinham, por causa de uma decisão, de uma escolha errada que fez na vida? Quero ler com vocês Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria, onde fala aí várias coisas sobre sabedoria. Quero fazer uma leitura do Provérbios capítulo 2, só para você ver como que a sabedoria ela nos livra de tanta coisa. Provérbios capítulo 2, versículo 10. Fala assim, Provérbios 2, 10. Preste atenção na leitura. Pode dar alguma diferença de palavra aí, dependendo da tradução que você está, mas é tudo no mesmo sentido. Fala assim, Provérbios 2, 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. Veja só o versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho mau. Sabedoria te livrará do caminho mau, e do homem que diz coisas perversas, do que abandona as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade do mal, cujas veredas são tortuosas
Salmo 120, se não me engano, que são homens de línguas envenenadas, de línguas maldosas. Aqui ele fala, o escritor de Provérbios, de Salomão, ele fala de homens que se alegram com a perversidade. Amém? Então nós temos que ter sabedoria, porque para nós ficarmos protegidos disso. Você pensa que você vive somente no meio de pessoas boazinhas? A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Tem gente que ela pensa somente com um lado, ela é simples como a pomba. Ela é simples, ela acredita que todo mundo fala, ela acha que todo mundo é boazinho, ela acha que todo mundo é amigo, ela acha que todo mundo que vem com palavras bonitas está querendo o bem dela, e todo mundo que se aproxima dela está querendo o bem dela. Não, a Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, sim, mas devemos ser prudentes como a serpente também. Devemos ter prudência, discernimento. Atrás de uma palavra bonita pode ter uma armadilha. Atrás de um negócio que parece ser maravilhoso, existe ali uma cilada. Atrás de algo que parece bonito, existe ali um caminho de morte. E nossos olhos físicos somente não conseguem ver isso. Por isso nós precisamos da sabedoria de Deus. Nossos olhos espirituais venham se abrir, para que nós possamos ver além daquilo que é visível aos olhos humanos. Amém? Para você vencer em 2024, ter uma vida abençoada, tem tanta cilada, tanta armadilha, o inimigo vai tentar provocar, vai tentar armar contra você em várias áreas da tua vida. Se você não tiver essa sabedoria, muitas vezes você vai cair e você vai sofrer as consequências disso aí. Nós precisamos ter sabedoria de Deus para que nós possamos ver além daquilo que é visível aos olhos humanos. Nós possamos tomar decisões e fazer escolhas. Quem quer essa sabedoria, diga amém. Amém. Um outro motivo para nós buscarmos essa sabedoria, precisamos ter a sabedoria de Deus para nós ver as soluções dos problemas. Quem tem problema aí, diga amém. Amém. Ele fala, minha vida está pior que o livro de matemática, está cheio de problemas. Muitas vezes problemas aos olhos humanos, sem solução. Nós precisamos da sabedoria de Deus para encontrar soluções para os problemas. Tem uma passagem, se você quiser acompanhar comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, tem uma história bastante interessante sobre isso. Gênesis 21. Fala sobre uma mulher chamada Agar. A partir do versículo 9, Agar era uma escrava, uma empregada de Abraão. E como a mulher de Abraão era estéril, não podia dar filhos, ela falou para Abraão ter um filho com a escrava. E Abraão seguiu lá o conselho da mulher, Sara, e teve um filho ali com a escrava, com Agar. Mas a Bíblia diz aqui que quando o menino começou a crescer, Sara ficou com ciúme da criança e mandou Abraão mandar a escrava com o filho embora. E Abraão, que não era bobo, obedecia ao guerra, tinha que obedecer, não tem jeito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ele seguiu ali a ordem da mulher e o problema começa lá no início do Gênesis. Pensa que é algo atual, não. Na verdade, ela mandava lá desde o início. E ela manda Abraão, então, mandar a Agar embora, e Abraão obedece, manda a Agar, mandar para ela ali um pouco de água, um pouco de pão, e despede ela. E o texto ali, no Novo Livro vai ler, eu estou contando para você, porque você pode acompanhar a leitura, fala que acabou a água, por uns dias ali, ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba, falar no versículo 44, mas no versículo 15 fala que acabou a água, acabou o pão, e ela então, no versículo 15, fala assim: quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, debaixo de uma árvore, e afastando, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de árvore, porque dizia:
Então Deus, o que ele fez? Abriu os olhos de Agar. E ela viu o quê? O poço d'água. Esse versículo que é muito interessante, muitas vezes já aprendi isso aqui. Você já deve lembrar de pregações que eu vi sobre isso. Aqui, Agar e o seu filho estavam numa situação muito difícil. Praticamente ali esperando somente a morte, a morrer, uma morte triste, ia morrer de sede, morrer de fome. E Deus estava no deserto, Deus se manifesta ali através do anjo e fala com Agar. E no versículo 19 fala que Deus fez algo muito interessante. Deus, ele abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu o poço. Aqui não diz Deus, ele fez um poço ali no deserto para que Agar pegasse água e matasse a sede dela e do seu filho. Mas Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. Isso aqui é algo para nós. Porque muitas vezes os poços de água estão ali. A solução do problema está na nossa frente, mas nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Com os nossos olhos. Agar e seu filho estavam morrendo. E nós muitas vezes também estamos morrendo diante de uma situação, estamos perecendo diante de uma situação a qual nós não conseguimos achar a solução. Nós vamos bem enquanto as coisas estão dando certo. Tudo na nossa vida a gente consegue bem enquanto as coisas estão dando certo, quando o casamento está dando certo, está tudo maravilhoso. O problema é quando começa a surgir problemas. Na nossa vida espiritual, da mesma forma, nós estamos contentes, felizes, enquanto as coisas estão indo bem, mas o problema é quando começa a surgir problemas. Na vida profissional, da mesma forma, lá no teu trabalho, você está feliz enquanto as coisas estão dando tudo certo, mas quando começa a surgir os problemas, é aí que nós nos complicamos. Por quê? Porque nós muitas vezes não conseguimos solucionar os problemas que vão surgindo na nossa vida. Uma coisa que faz a diferença entre uma pessoa que consegue vencer na vida e uma outra que não consegue vencer é que aquele que é vencedor, que consegue vencer, ele consegue ter uma habilidade para resolver problemas. Amém? Porque problemas todo mundo tem. Amém? Problemas todo mundo tem. Mas a diferença de um vencedor e de um que não consegue vencer é que ele consegue achar solução para os seus problemas. Quando os outros vão se arrastando, empurrando na barriga, como se diz, acumulando situação, esperando que o tempo resolva. O tempo vai resolver. Esquenta a cabeça, com o tempo isso passa. Mas a maioria das coisas o tempo não consegue resolver. Nós precisamos tomar atitudes para que os problemas não sejam resolvidos. E muitas vezes nós não sabemos como fazer. Muitas situações que vão surgir na nossa vida, e muitas vezes na nossa vida nós estamos aqui como Agar estava, no meio do deserto, com um filho morrendo de sede, morrendo de fome. Nós não temos aonde procurar ajuda, não tem mais o que ser feito. O que você sabia fazer para resolver aquela situação foi feito, e a situação continua lá. É aonde que entra a sabedoria de Deus. Porque aquele que tem a sabedoria de Deus vai acontecer como aconteceu aqui com Agar. Deus vai abrir os olhos e você vai conseguir achar solução aonde não existe solução. Amém? Isso já aconteceu com vocês. Muitas vezes a gente está diante de uma situação que você não consegue ver uma saída, mas de repente vem uma luz. Vem uma luz de Deus, vem uma luz do alto, e aquilo ilumina a tua mente, ilumina os teus olhos, e você consegue achar uma saída para aquela situação. Nós falamos assim, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não imaginei isso antes? Por quê? Porque a nossa mente natural ela é limitada, os nossos olhos naturais são limitados. Nós precisamos de algo sobrenatural que venha mostrar para nós uma saída onde não existe saída. Amém? Como nós conseguimos isso? Quando a sabedoria de Deus ela vem sobre nós. Amém? Nós precisamos da sabedoria de Deus para tomar decisões, precisamos da sabedoria de Deus para encontrar soluções para os muitos problemas da nossa vida. Nós precisamos também da sabedoria de Deus para edificar. Provérbios 14, 1 fala assim, que a mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a sua casa. E a insensata, o que ela faz? Ela destrói com as suas próprias mãos.
sabedoria. A pessoa não tem a sabedoria para falar na hora que precisa para falar, na hora que precisa falar, a sabedoria para ficar quieto, a hora que precisa ficar quieto, a sabedoria para tomar atitude, muitas vezes tem que ser tomada, a sabedoria para muitas vezes deixar para depois. A gente fala assim, a verdade tem que ser dita. Quem concorda com isso? Amém? A verdade tem que ser dita, mas a verdade tem a hora para ser dita também. Tem um jeito de ser dito. Não você vai negar a verdade, não você vai deixar de tratar uma situação que está acontecendo dentro da casa. Mas tem gente que não tem sabedoria, que trata de qualquer jeito, de qualquer momento. Acontece uma coisa, chega gritando na casa lá, brigando com a mulher, brigando com o coitado do marido. Porque tem sabedoria para lidar com a situação. Tem que ter sabedoria. Amém? Então nós podemos lidar com as muitas situações que vão surgindo na nossa vida. Sabedoria para falar no momento certo, sabedoria para se calar também, muitas vezes. E por falta dessa sabedoria, é que muitas vezes as coisas vão em crise na nossa vida. Eu sempre falo, muitas vezes a gente atende casais, dentro da minha área, mas muitas vezes acontece que precisa aconselhar casais, e a gente vê que os grandes problemas de casais, os grandes problemas, porque eles querem resolver problema, falar sobre problema, então já estão com problema. Quando estoura lá, quando a coisa está pegando fogo, o circo está pegando fogo, como se diz. Quando está tudo irritado, tudo brigado, um brigando com o outro. Daí a hora que eles vão falar sobre o filho que está tendo nota baixa na escola, daí que eles vão falar sobre o dinheiro que está tendo para pagar a conta, daí que vai falar sobre o cano que faz um ano está estourado, vazando água, o porco que saiu está estragando a plantação do vizinho, o filho que está obedecendo. Então aproveita a hora que a coisa está todo mundo estourar para daí tratar problemas. Isso é falta de sabedoria. Problemas tem que lidar com ele quando está em paz, quando está tudo tranquilo. Você chama lá o bem lá, né? Chama com carinho, chama com amor, chama com sabedoria, daí fala, né? Chama, traz a presa, daí fala. Bom, isso aqui está acontecendo, precisamos lidar com isso, nós precisamos tratar esse assunto. Muitas vezes eu tenho sabedoria para saber o tempo de lidar com cada coisa. Toda sabedoria para edificar. Dando sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Dando sabedoria para edificar a vida financeira. Se tem uma área que a falta de sabedoria ela atrapalha, é a vida financeira. Muitas vezes as pessoas não têm sabedoria para lidar com o dinheiro. Gastam de qualquer forma. Investem em coisas que não traz retorno e muitas vezes vai se afundando na vida financeira, porque ganha pouco. Muitas pessoas falam, eu ganho pouco, mas o problema muitas vezes não é o ganhar pouco, mas é não ter sabedoria para lidar com aquilo que ganha. Eu já falei várias vezes que eu conheço pessoas que ganham um rio de dinheiro, que estão afundadas em dívida, estão falidas, e conheço pessoas que ganham um salário mínimo, estão sendo abençoado, tem dinheiro guardado, está bem a ver, não deve para ninguém, porque é a quantia de dinheiro, não é a quantia de dinheiro que faz a diferença, não é a quantia que você ganha que faz a diferença, mas é sim a sabedoria que você tem para lidar com aquilo que Deus está dando para você. Quero ler um versículo com você que fala sobre isso, Provérbios 21, 20. para viver. Na casa do sábio há tesouros preciosos.
sábio, que tem a sabedoria de Deus para lidar com as suas finanças, ela vai ter um tesouro. Não é porque ela ganha muito, porque eu sou grande, porque eu tenho muito dinheiro, não. Mas a sabedoria leva ela a ter, a levar o suficiente para viver. Ele vai ter um tesouro dentro da sua casa. Ele fala muito também sobre aqueles que têm falta de sabedoria, né? Mas a gente não vai ajudar aqui na mensagem. Então a sabedoria é algo que nós precisamos para tomar decisões, precisamos de sabedoria para ter soluções para os nossos problemas, precisamos ter sabedoria para edificar todas as áreas da nossa vida. E a sabedoria ela gera o quê? Vai lá em 2 Crônicas, volta lá. 2 Crônicas, capítulo 1. O que a sabedoria ela provoca na nossa vida, ela produz, ela gera na nossa vida? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 14. Aqui a sequência, né, que a gente deu aqui no início, quando fala que era Salomão, ele pediu sabedoria. Então a sequência da leitura aqui no versículo 14 fala assim, 2 Crônicas 1,14: Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, e colocou na cidade onde mantinha os carros, deixando uma parte com o rei em Jerusalém. O rei fez, veja só agora o versículo 15, o rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, os cedros fossem tão numerosos como os sícoros que estão em Cefelá. E os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e os comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. E assim continua falando da toda a prosperidade que Salomão ele trouxe para Jerusalém. Quando ele assume ali a nação estava em crise, estava passando fome, estava na miséria, mas aos poucos ele, com aquela sabedoria, ele foi edificando, ele foi fazendo aquela nação se enriquecer, até que ela se torna muito rica. Então a sabedoria ela traz para nós riquezas. A sabedoria também ela traz conquistas. 2 Crônicas 2, bem na sequência aí no capítulo 2, 2 Crônicas 2, 12, nos fala assim: Irão também disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Veja só, Salomão é o filho sábio que Deus deu a Davi. E aí fala que ele edificou templo para o Senhor. A sabedoria que traz conquistas espirituais, mas também traz conquistas materiais, porque fala que ele edificou um templo para o Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Então a sabedoria nos leva a conquistar, tanto na vida espiritual, como também na vida material. Como que nós podemos ter essa sabedoria de Deus? Como que nós podemos ter? Vocês sabem que existe uma porção mágica para nós recebermos essa sabedoria? Existe um preço. Como se conquista? Vou mostrar para você rapidamente, aqui, biblicamente, o que fazer para ter essa sabedoria. A sabedoria
princípio para ter sabedoria é o temor do Senhor. Se não tiver esse temor, não tem sabedoria. Então, terceiro, para me ter a sabedoria de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus. Salmo 119, volta um pouquinho aí. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97 ao 99. Fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Teu mandamento, veja só, teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A meditação da palavra de Deus nos traz sabedoria. O versículo 98 fala ali: teu mandamento me torna mais sábio que os meus inimigos. Quer ser uma pessoa sábia, você precisa meditar na palavra de Deus. Não somente ler, mas meditar, deixar ela tomar conta da tua mente. Isso vai trazendo sabedoria, vai trazendo revelação. Amém? Para mim encerrar aqui, o que eu preciso fazer para ter sabedoria? Eu preciso pedir a Deus, preciso ter temor a Deus, preciso meditar na palavra de Deus. E o último requisito que eu quero falar aqui está lá em Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20, para me ter a sabedoria. Provérbios 13, 20 fala assim: quem anda com sábio será sábio. Olha o conceito da palavra de Deus. Para mim ter sabedoria de Deus, eu preciso andar com pessoas sábias. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará no mal. Com quem que você anda? Quem que você gasta tempo? Quem são os teus amigos? Tudo isso vai influenciar positivamente ou negativamente na tua vida. Para ter sabedoria de Deus, você precisa andar com pessoas sábias. Tem gente que quer ter sabedoria, mas só anda com tolo. Eu quero ter sabedoria de Deus, mas só vive no meio de gente tola, no meio de gente que só fala o que não deve, vive no meio de gente frustrada na vida, derrotada na vida.
nós acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, é algo que tu quer nos dar, que é a sabedoria, Senhor. A palavra diz que a sabedoria, ela nos livra de muitas coisas. Que a sabedoria, ela edifica. Que a sabedoria, Senhor, ela nos faz mais além do que os nossos inimigos. Então, nesta noite, eu quero pedir, Senhor, que tu venha nos dar essa sabedoria, nós precisamos dela. Deus, muitas vezes hoje nós estamos passando por situações, meu Deus, estamos sofrendo, perdemos alguma coisa da vida, talvez material, familiar e até espiritual, por falta de sabedoria. Meu Deus, tem pessoas aqui nesta noite, meu Deus, que o ano dela poderia ter sido muito melhor, que o 2023 poderia ter sido muito mais vitorioso, muito mais abençoado, muito mais conquista ela poderia ter recebido deste ano, mas ela não recebeu porque em determinado momento faltou a sabedoria, Senhor, sabedoria para lidar com aqueles problemas, sabedoria para lidar com aquelas crises, Senhor. Quantas pessoas que perderam, Senhor, algo este ano, porque também faltou sabedoria. Meu Deus, ela falou no momento que não deveria falar, ela se calou no momento que deveria falar, ou falou no momento errado, o Senhor deixou de falar no momento certo, porque tomou decisões, fez escolhas erradas, Senhor, nesse ano, e talvez ela está sofrendo hoje por essas situações. E nós não queremos que isso venha se repetir, Senhor, no próximo ano, Senhor. Então venha derramar sobre cada um de nós, Pai, esta unção de sabedoria. Da mesma maneira que tu deu para Salomão, Senhor, essa sabedoria, e, meu Deus, tu capacitou para ele ser rei, meu Pai, e ele mudou a história daquela nação, meu Deus, aquela nação que estava falida, estava em crise, estava na miséria, mas ele, meu Pai, transformou aquela nação pela sabedoria que tu deu, pela sabedoria para esse marido, para essa esposa, para essa mãe, para esse pai, para esse filho, meu Pai, para esse empresário, para esse empregado, Senhor, meu Pai, para esse servo de Deus, para essa serva de Deus, pessoas que talvez estão atravessando crises, meu Pai, em áreas da sua vida, e ela não consegue saber o que fazer, meu Deus, mas essa sabedoria vem se manifestar, da mesma maneira que tu foi, como que tu, meu Pai, fez na vida de Agar, que os olhos dela se abriram e ela viu aquilo que estava diante dela, Senhor, que nós possamos ver, meu Deus, meu Pai, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver aquilo que os olhos físicos não conseguem ver, que nós possamos ver a saída, para que nós possamos ver o socorro, para que nós possamos ver as oportunidades, meu Pai, que está na nossa frente, e os nossos olhos físicos, a nossa mente natural não conseguem enxergar, mas através, meu Pai, dessa sabedoria, nós possamos ver, meu Pai, os caminhos abertos, as portas que tu está abrindo, as oportunidades que tu está nos dando, que tu possa, Senhor, também nos conceder essa habilidade, Senhor, para resolver, para lidar, meu Pai, com os problemas, no nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada pessoa que aqui está e ministro sobre ela, Senhor, a unção da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Sempre um minutinho, já vai encerrar o culto. Quinta-feira que vem, eu quero entregar mais uma palavra para você, que é a palavra da proteção. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, nós devemos pedir a proteção contra o mal. Livrai-nos do mal. Isso significa que o mal existe. Nós precisamos ter a proteção contra esse mal, para que o diabo, as coisas malignas, não venha tocar na tua vida, na tua família, nem nada que você tem. Então, vem aqui para você receber essa palavra de proteção sobre a tua vida. Amém? Tem alguém que vai entregar nesta noite ao quero especial da porta da Arca da Aliança? Se tiver alguém, levante a mão, vou orar. Amém? Pode vir aqui à frente. Quem for entregar, vem aqui. Em nome de Jesus. Você que fez o voto, não trouxe o domingo passado, você pode estar trazendo aí nas quintas-feiras, né? Até o final do ano, assim, aí vai estar recebendo. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, os votos sobre sua filha
Pai, consagra esse voto, eu abençoo a vida da tua filha, Pai. Digo, Senhor, tudo aquilo que ela colocou diante de ti, Senhor, meu Pai, nesse voto, tu venha conceder para ela, da mesma maneira que tu concedeu para Ana, para Jacó, e para tantas pessoas que fizeram voto contigo, Senhor, tu venha conceder na vida da tua filha também, no nome de Jesus. Amém. Amém? Como aquilo que recebe aí, depois se devolve a arca para ela. Tá bom? Então, eu quero convidar vocês para participar no final de semana, e tem bastante coisa para participar. Amanhã, sexta-feira, tem culto de pregação, 8 horas da noite. Sábado, tem encontro de casais, 8 horas da noite. Tem todos os casais convidados para participar. Domingo de manhã, 9 horas, tem escola bíblica, venha participar. E à noite temos culto. E vamos ter batismo nas águas, o último batismo desse ano. Esse ano, graças a Deus, foi um ano abençoado, teve vários batismos. Eu não lembro agora de cabeça, mas acho que batizamos mais de 30 pessoas nesse ano. Então, vamos dar o último batismo. E se tem alguém que não é batizado e queira batizar, ainda há tempo, né? Só você procurar alguém que orientar você para que possa batizar no filho. Então, não falo que venha participar dos trabalhos, dos cultos, desse final de semana, para que você cada dia mais seja abençoado. Amém? Quem quer ir embora, diga amém. Vamos ficar em pé? Eu sei que vocês falaram, eu não vou embora, né? Trabalhar inteiro, sábado, amanhã tem mais. Estenda a mão na direção da tua casa, tá? Em nome de Jesus, eu quero nessa noite, ensinando esse culto, abençoar, Senhor, a vida, abençoar o lar, abençoar a família, de cada pessoa que aqui está, Senhor. Meu Pai, manda o teu anjo lá na casa dessa pessoa, Pai. Nós repreendemos todo o mal, toda a perturbação, tudo aquilo que tem incomodado esta família, Pai. Oramos, Senhor, por essas famílias onde tem pessoas doentes, meu Pai. Visita lá, Senhor, cura, Senhor, dessa enfermidade. No nome de Jesus, que a tua unção de saúde, a tua unção de prosperidade, de paz, de alegria, esteja, meu Pai, sobre cada lar aqui representado. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Coloca a tua mão em posição para receber, receba a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Antes de você sair do banco, quem não tomou Santa Ceia domingo e queira participar, a pastora Dionísio pode ministrar a ceia? Pode? Então, se quer vai tomar Santa Ceia, vem aqui à frente, que a pastora Dionísio vai estar ministrando a Santa Ceia.